Olá, alunos! O tema da nossa aula de hoje é a avaliação da qualidade dos projetos institucionais. O objetivo é apresentar formas avaliativas que poderão ser utilizadas no acompanhamento do desenvolvimento desses projetos. A avaliação de um projeto institucional acontece num processo de acompanhamento do desenvolvimento da criança e do grupo, e não visando um produto final. Assim, o professor não deve estar preocupado com o resultado final e pontual da avaliação, se a criança conseguiu atingir um determinado patamar, mas sim como ela se apresentou durante todo o processo do projeto, quais foram os desenvolvimentos que ela conseguiu realizar. Assim, as formas avaliativas serão desenvolvidas antes, durante e depois do projeto concluído. Essa avaliação visa a estar permanentemente em contato com o crescimento do grupo como um todo. O crescimento das crianças se refere ao processo individual de desenvolvimento de cada uma delas. Através do projeto, eu poderei acompanhar como vai o desenvolvimento da escrita, do desenho, da leitura, do cálculo. O crescimento dos professores. A partir então da observação do desenvolvimento integral da criança em diversas áreas, psicomotora, estética, escrita e leitura, os professores vão conhecendo melhor a sua turma e pensando sobre o seu fazer pedagógico. Eles também têm uma oportunidade ímpar de crescimento profissional, porque o trabalho em equipe é realizado a partir das discussões e da participação dos professores entre si. A troca de experiências entre os professores sobre os projetos realizados melhoram sensivelmente a condução dos próximos projetos a serem feitos na escola. Crescimento da relação família, escola, comunidade. Os professores, através da sua ação, reflexão e ação coletiva, vão também aprimorando a relação que existe entre a escola, a família e a comunidade. A família, por sua vez, será analisada no seu aspecto de participação, o nível de participação parental. Como está indo a participação dos pais no projeto institucional? Eles apenas estão cumprindo com as tarefas apontadas pelo professor ou estão participando de forma espontânea do trabalho? Então, avaliar nessa perspectiva é acompanhar o crescimento da criança, acompanhar o seu progresso. A avaliação é intrínseca ao processo educativo. Toda vez que a criança se vê inserida em um processo educativo na escola, ela passa a ser avaliada. No entanto, essa avaliação não precisa ser classificatória, ao ponto de excluir as crianças que não conseguiram atingir um determinado patamar. Essa avaliação tem que visar, sim, o progresso da criança. Essa avaliação é, na verdade, a tomada de decisões que vão levar a mudanças de rumo, de rota. Se o professor está desenvolvendo um projeto institucional e verifica que existe pouca participação da família, ele propõe que essa dificuldade seja discutida pelos professores e há, então, uma avaliação em cima desse aspecto. A partir daí, existem mudanças nos projetos para que as famílias passem a participar mais dessas ações. Dentre os tipos de avaliação que podemos ter nos projetos institucionais, encontramos a avaliação das crianças, a avaliação do grupo de crianças, a autoavaliação, a avaliação institucional, ou seja, da escola como um todo, e a avaliação também do estilo de participação parental. Quanto à avaliação que se refere ao crescimento individual da criança, podemos observar que é comum nas escolas utilizar a avaliação como um mecanismo de controle da disciplina em sala de aula. Assim, se o professor se vê em uma situação de descontrole, ele acaba ameaçando as crianças com a avaliação. Desse modo, vai causando na criança uma predisposição negativa em relação ao ato de avaliar-se e de avaliar, ou de ser avaliado. Para avaliarmos o desenvolvimento individual das crianças dentro da pedagogia de projetos ou dos projetos institucionais, precisamos nos desvencilhar dessas práticas avaliativas autoritárias.
É o que nos recomendam as autoras Arueira, Soares e Mendes, na citação a seguir. O professor também decidirá que tipos de encaminhamentos e intervenções deve providenciar em sua prática pedagógica para que o aluno supere a dificuldade inicial, garantindo assim, por meio da avaliação, o avanço da criança. Assim, os portfólios de aprendizagem, aqueles que são confeccionados pela criança com mostras dos seus trabalhos, serão de grande utilidade para o professor analisar o progresso da criança, verificar as dificuldades que ele tem e quais práticas serão desenvolvidas para interferir nessas dificuldades, promovendo a criança. A avaliação do grupo de crianças nos projetos institucionais significa uma prática emancipatória, voltada ao eixo da autonomia, cooperação e solidariedade. Essa avaliação foca-se no desempenho das crianças em relação à sua socialização, o relacionamento que tem uma com as outras. Vai verificar a capacidade crítico-criativa das crianças e de auto-organização do grupo em vista da participação. Para avaliarmos o grupo de criança e o seu desempenho, podemos utilizar uma técnica Freinet chamada jornal mural. O jornal mural predispõe as crianças a escreverem as suas opiniões, sugestões, críticas e encaminhamentos. Assim, fica exposto na sala de aula cartaz com 3 envelopes, cada um deles com um título diferente. O primeiro, Eu Critico, onde vão os bilhetes das crianças fazendo as críticas por escrito de como foi o desempenho do grupo durante a semana. O outro envelope é Eu Parabenizo, são os elogios que as crianças fazem em relação ao seu desempenho. E por fim, Eu Sugiro, são as sugestões que elas vão fazer para as mudanças no projeto. Dessa forma, as crianças opinam em assembleia, respeitando as opiniões umas das outras. O professor pode planejar, junto com os alunos, quais critérios serão utilizados para a avaliação. Assim, o aluno já sabe de antemão o que o professor espera dele e que o próprio grupo também espera, afinando com isso o seu compromisso com o trabalho a ser realizado. A autoavaliação faz parte das formas avaliativas intrínsecas aos projetos institucionais. As crianças poderão ter uma ficha na qual elas anotam o seu desempenho, a opinião que elas têm sobre o seu próprio desempenho e o desempenho dos seus colegas durante a realização do projeto. Na realização do projeto, professores e alunos revisarão constantemente os fichários de autoavaliação, procurando inserir neles novas opiniões. Também os professores procedem a uma autoavaliação do seu trabalho profissional, da sua atuação e do desenvolvimento do projeto propriamente dito. É a avaliação em contexto, como irá chamar a autora Júlia Formosini. O trabalho de avaliação em contexto visa fazer com que o professor discuta, interaja com seus colegas, produza documentação e pesquise sobre o seu próprio fazer pedagógico. Para os projetos institucionais, não interessa o professor fazer um excelente trabalho e guardar para si. Ele precisa ser divulgado, ele tem que circular no seu meio e até mesmo fora dele. Muitos professores que realizam projetos institucionais acabam utilizando seus escritos, suas reflexões e as reflexões coletivas como fontes de informação para a pesquisa educacional. Os professores também utilizam os resultados dessa pesquisa para comunicar a outros professores em congressos relacionados com a área da educação. Avaliação institucional e o projeto interdisciplinar. Se os professores e dirigentes da escola quiserem ir mais longe no que toca à avaliação, poderão fazer também uma avaliação institucional, articulando essa avaliação com os projetos interdisciplinares.
A avaliação institucional é um projeto interno que tem vários aspectos ideológicos, educativos, filosóficos e sociais. A avaliação institucional parte da necessidade que os professores sentem e que a direção também sente de retomar e de ter um novo olhar sobre o seu próprio fazer pedagógico. Ele visa o desenvolvimento institucional. Ele não deve ser público e ter um caráter comparativo, isso é, comparando o trabalho de uma escola com outro. Então agora vamos estudar vários aspectos da avaliação institucional. A observação do dia a dia educativo. Para observar o dia a dia educativo, a instituição pode requerer avaliadores de fora, pesquisadores de outras instituições que poderão vir contribuir observando o dia a dia educativo da escola e o dia a dia do desenvolvimento do projeto. Antes dos pesquisadores iniciarem o seu trabalho de observação do dia a dia educativo da escola e do projeto institucional, deverão promover uma discussão com os professores com vistas a analisar as práticas de pesquisa, as modalidades e as categorias que serão utilizadas. É importante que se observe qual época do ano que será feita essa avaliação pelos pesquisadores. Na educação infantil, por exemplo, é complicado proceder uma avaliação com pessoas estranhas à escola no início do ano, logo quando as crianças estão em processo de adaptação à escola. Experiência de reflexão. Na medida em que esses pesquisadores levantaram dados referentes ao dia a dia da escola, trazem esses dados na forma de relatório parcial para serem analisados pelos professores. É a forma como os professores começarão a enxergar o seu trabalho visto aos olhos de outras pessoas. Os professores, então, são participantes ativos dessa pesquisa. Eles opinam, sugerem, discutem, apontam novos encaminhamentos para os pesquisadores. A construção do relatório escrito dessa pesquisa também vai contar com a interpretação dos professores. Eles corrigem esse relatório, fazem adequações, justificam suas práticas. Essa é uma pesquisa participante que tem como eixo o diálogo entre os pesquisadores e os pesquisados, sendo que os pesquisados podem fazer interferências na pesquisa. Esse relatório também pode ser gravado em áudio ou em vídeo e ser mostrado à comunidade escolar, às famílias e aos alunos, buscando também a opinião deles sobre o trabalho feito. Experiência de reflexão envolvendo apenas os alunos demanda uma série de aspectos que devem ser ressaltados, como, por exemplo, a cooperação e a participação. Todos podem e devem participar. O professor se encarrega de fazer esse controle, de que todas as crianças tenham vez e voz, inclusive as mais tímidas. Individuação e socialização. Isso significa dizer que o processo de reflexão feito pela criança deve partir das suas opiniões individuais em direção a opiniões cada vez mais coletivas. No processo de reflexão, o objetivo é criar algo novo, ser autor. No aspecto de crítica e valorização, a criança vai desenvolver autocrítica em relação ao seu próprio trabalho e também vai passar a valorizar o esforço de cada um. Autonomia e responsabilidade. Quanto a esse aspecto, a criança deve desenvolver a sua iniciativa, mas ao mesmo tempo deve levar em consideração a responsabilidade dele em relação ao que combinou com o grupo, numa espécie de contrato social. Unidade e integração. A criança, nesse aspecto, se identifica com o seu próprio grupo e com a escola como um todo. Uma das técnicas que podemos utilizar para consolidar a experiência da criança em relação à reflexão é o plano de trabalho, uma técnica da pedagogia Freinet, onde semanalmente as crianças se reúnem com o professor para verificarem quais conteúdos serão desenvolvidos durante aquele período. Depois de verificados com o professor quais conteúdos deverão ser trabalhados durante aquela semana,
as crianças passam a planejar junto com o professor. Assim, elas também participam da sua aprendizagem. Experiência de reflexão envolvendo as famílias. Na avaliação dos projetos institucionais, deve-se dar lugar e chance das famílias também avaliarem, assim como os professores, dirigentes e alunos avaliam a participação da família nos projetos. Mas isso não é uma prática que surge do nada. É preciso que os professores e a escola como um todo cultive a participação dos pais. Assim, os professores criam oportunidades de contato pessoal e interação com os pais, nas rotinas do dia a dia, na hora da entrada ou então na hora da saída. Também proporcionam troca e compartilhamento de informações, de maneira formal ou informal, através dessas rotinas ou então usando outros tipos de suporte. Os professores podem oferecer aos pais apoio emocional, pessoal e social. Nos momentos de crise da família e de dificuldades, o professor pode ser um apoio importante para o equilíbrio de todos. A coordenação pedagógica. Dentro dessa perspectiva, a coordenação pedagógica é um elo fundamental entre família e professores. É ela, muitas vezes, que vai conversar com os pais, fazendo com que eles diminuam as suas ansiedades e, enfim, recuperem as suas respostas, as dúvidas que têm, para depois, então, conversar com os professores. Essa mediação é de fundamental importância para o bom relacionamento de todos. A assistência. A escola também pode oferecer assistência aos pais, de profissionais especializados, como psicólogos e psicopedagogos. Educação e treinamento. Também a escola pode oferecer palestras e cursos para os pais, tanto na área da educação como na área profissional. Vejamos agora a citação dos autores Spodek e Saracho. O trabalho com os pais requer que os professores desenvolvam planos a longo prazo, habilidades de entrevista e orientação e a capacidade de trabalho com pequenos e grandes grupos. Os professores também devem desenvolver habilidades de avaliação e registro do resultado de seus encontros com os pais. Técnicas para trabalhar com os pais. Planejamento. O planejamento requer o equilíbrio de diferentes tipos de contato com os pais. Troca de informações. É uma técnica que pode ser desenvolvida através de reuniões individuais, em pequenos grupos ou reuniões com todos os pais da turma. Pode ser também feita a troca de informações através de painéis explicativos, de jornal escolar ou então de correspondência. As reuniões individuais devem ser preparadas pelo professor com vistas a conversar com os pais sobre os problemas, as dificuldades dos seus filhos e também dos progressos que eles atingiram. As reuniões em conjunto visam esclarecer para os pais o encaminhamento metodológico, a avaliação, os recursos utilizados pelo professor na sua prática pedagógica. As entrevistas. As entrevistas são conversações guiadas por um roteiro prévio, planejado pelo professor para esclarecer dúvidas em relação à criança, também para conhecer melhor as famílias e as crianças. Visitas domiciliares. São idas do professor até a residência das crianças. Assim, parte-se para um vínculo cada vez mais estreito entre o professor e a criança. O professor tem mais um dado para reconhecimento das famílias e das relações e dinâmicas que elas estabelecem entre si. Reuniões de pais podem ser feitas para tentar solucionar um problema em conjunto. Programas de educação parental. Os professores podem se valer de diagnóstico e de levantamento dos principais interesses que as famílias têm para, através disso, oferecer palestras, cursos e oficinas para os pais. Vejamos agora uma enquete onde os pais opinam sobre a sua participação na escola e na educação dos seus filhos.
Os pais simplesmente não podem largar as crianças na mão da escola, tem que dar maior apoio, né? Dentro do possível, evidentemente que nem todos os pais têm essa possibilidade, às vezes por causa do trabalho. Eu acho que é essencial, porque a gente tem que saber o que está acontecendo na escola para poder acompanhar o filho em casa, saber que dever que é, quando que vai ser a prova, quando vai ser a entrega, como que é o relacionamento com os amigos. Por isso que eu acho que assim, é essencial que os pais estejam sempre na escola e que a escola dê esse retorno também para os pais, né? Acabei de sair da escola agora, marquei um horário para vir sexta-feira conversar com a coordenação. A relação com os pais, com a escola deve ser muito grande, porque tem que viver em harmonia, né? Os professores ensinam um pouco aqui, mas as crianças têm que vir educadas já da escola também. De casa, né, vamos dizer. Tá sempre nas atividades da escola, ajudar no que a escola pede, né? Para que teu filho sinta-se bem dentro da escola, né? E você se sinta seguro, né, com ele dentro da escola. Os pais têm que acompanhar, né? Como é que está o desenvolvimento e como é que sim, a relação com os amigos, né? Os coleguinhas. Vocês viram o quanto é importante a participação dos pais na escola e na educação dos seus filhos. Agora veremos a opinião das professoras sobre essa participação da família na escola. A nossa escola procura trabalhar sempre com participação dos pais nos projetos, desde a educação infantil, né? Que as crianças já têm os projetos, cada nível trabalha vários projetos diferentes, os pais estão sempre participando, trazendo as coisas de casa, eles levam curiosidades para casa, os pais ajudam a pesquisar, a trazer para enriquecer o trabalho, as festas comemorativas, todos os tipos de comemoração que nós fazemos sempre tem a participação dos pais. E no ensino fundamental, isso também continua trabalhando com os pais, as crianças em casa, na hora de estudar, na hora de trabalhar com projeto ou com o próprio material didático, nós fazemos reuniões com os pais, procuramos mostrar o trabalho do material didático, trazendo às vezes os autores, principalmente quando a gente trabalha com a Úrsula, a lógica do cálculo, uma pessoa que além de atender e ajudar a gente com as crianças, nós trabalhamos com a lógica do cálculo com ela fez uma experiência de jogos com os pais, então quer dizer, para eles entenderem como é que o método funciona, como é que as crianças estão aprendendo, porque em casa eles têm um auxílio às crianças, né? Muitas vezes as crianças entrando no ensino fundamental, estão iniciando aquela história de lição de casa, do pai ajudar, então a gente quer que o pai, na verdade, seja também um mediador, e deixe com que a criança faça a sua lição, mas ele seja o mediador, ele esteja participando, mas deixando com que a criança, né, trabalhe, possa explicar para o pai, como é que funciona a minha lição de casa e assim. Então, quer dizer, essa participação é importante. E a escola está integrada com os pais para que isso funcione. Olha, acho que é a nossa grande dificuldade, né, nesse ano, os pais estarem acompanhando os filhos. A gente vê até pela questão social, que eles trabalham, às vezes não tem tempo, e às vezes até mesmo por negligência, a gente tem muita dificuldade dos pais estarem ajudando. Né? Nessa escola que eu estou agora pela manhã, a comunidade é muito carente, tem pais ainda que são analfabetos, então ainda está o fator que agrava mais ainda. Né? E a questão das desculpas que eles dão do trabalho, que não tem tempo, então é uma dificuldade muito grande, porque a gente precisa desse elo entre a escola e a comunidade, né? E principalmente os pais para estarem ajudando no progresso das crianças. Né? Eu acho assim, que a escola tem que puxar, vamos dizer assim, né, esse pai para a escola mesmo, né? Seja em festas, né, a integração, no dia a dia mesmo, sempre estar puxando esses pais para a escola, porque a escola sozinha não consegue fazer tudo, né? Tem que ser um trabalho em conjunto, pais, professores, né? Mas é claro, os pais estão muito ausentes ainda da escola. Avaliação dos pais em relação aos projetos da escola. Embora a escola esteja aberta para a opinião dos pais em relação ao desenvolvimento dos seus projetos, é importante ressaltarmos que as mudanças não devem ser feitas apenas para satisfazer os caprichos dos pais. Os professores devem estar fortalecidos nos seus argumentos em relação à prática pedagógica que desenvolvem com os seus alunos. Um exemplo que podemos dar em relação a isso é quando os pais chegam na escola ou na escola infantil trazendo o seu filho e querendo decidir em que turma ele deve ficar.
não levando em consideração os critérios que a própria escola estabelece para a inserção das crianças nas diferentes turmas. Dessa forma, o pai demonstra que quer fazer prevalecer apenas a sua visão de mundo, a sua visão de escola, a sua visão que tem em relação ao seu próprio filho. Portanto, os professores devem ter bom senso ao analisar as críticas e sugestões dos pais. Hoje, você deve escrever um texto relacionando teoricamente e também exemplificando as afirmações a seguir. A avaliação deve acompanhar todo o processo de ensino e conduzir as mudanças de percurso sempre que necessário, tanto que o professor, alunos e familiares registrem suas observações para terem uma visão mais clara sobre os problemas, avanços e conquistas. Em grupo, discutam essas ideias. Depois, procure consultar teóricos e teorias para poder fundamentar os seus argumentos.